Olá, tudo bem? Vamos ao capítulo 6 do Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo se chama Dentro da Noite e a gente vai ver por quê, né? A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não consegui estabelecer comparações, mesmo porque durante todo o tempo da nossa permanência no Instituto, diz André, né? Estiveram acesas as luzes artificiais. A paisagem era abafada por denso nevoeiro, sob o céu de chumbo. E, ao que ele foi informado, né, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol fundamente diferente em pleno crepúsculo. Parecia um disco de ouro velho sem qualquer radiação, perdido no oceano de fumaça indefinível. Comparando com os quadros primaveris da Terra, aqui na Terra o pôr do sol parece verdadeira decoração do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia às outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Concentravam-se ali longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano da crosta planetária, atravessando lugares semelhantes. A gente viu isso nos livros anteriores, né? Mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como este. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, como a irmã Zenóbia, à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Não é o que a gente está fazendo na quarentena, né? A quarentena está nos obrigando a isso, a nos voltarmos para dentro de nós para o nosso, né, proveito necessário, né, para a gente se conscientizar e fazer algumas mudanças. O assistente Jerônimo concordou. Sim, num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Abriu um riso franco e falou: por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sobre árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teólogos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental. Eles têm que ver a coisa feia mesmo, né? Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as suas criações mentais inferiores, a que se ligaram intensivamente. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos relógios, né, que eles tinham. Eram cronômetros, eram aparelhos preciosos e indispensáveis, porque estava tudo coberto, não sabia se era dia ou se era noite, era trevas, né?
Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, nos preparamos para a pequena jornada ao abismo. Era urgente porque a casa estava mudando para outro lugar, lembra? Zenóbia convocou 20 cooperadores para tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas cultas, de sensibilidade extremamente apurada, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, diz André, vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades, repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadores de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. O capítulo passado falou isso, mostrou a pessoa que ainda que não tinha conseguido se libertar dos seus pensamentos inferiores, mas que estava se preparando, através das suas tarefas, estava se educando para voltar, aqui para a Terra. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, a Zenóbia perguntou: Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa, os lança-choques. E ele respondeu: tudo pronto. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse, bem-humorada: Irmão Jerônimo, convém iniciar a marcha. E, detendo-se ao nosso lado, acrescentou: peço desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos o desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos constituirão fatores positivos, decisivos, em benefício da renovação dele, a fim de que ele aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei eternamente grata. Ligeiro véu de melancolia inexplicável cobriu repentinamente seu olhar, mas retomando ânimo novo, ela considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos dar a eles aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado: a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado, para essa noite tão significativa. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres na manhã do dia seguinte. Alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabirino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos se abririam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências da casa transitória seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem,
procedentes das esferas elevadas, organizariam leitos para alguns desencarnados, prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viam da terra, amparadas por amigos para o reencontro confortador em caráter temporário. Várias delegações de trabalho espiritual junto a instituições piedosas se encontrariam ali, no abrigo, para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de poucas horas e se demorariam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser feitos, medidas outras que menor significação foram recomendadas, e por fim, a diretora avisou que o recinto de orações deveria guardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma demora. Eu não conseguia disfarçar a surpresa, né, André falando, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas por 4 horas. Determinando providências, acenou para todos nós, nos convidando a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou cuidadosamente: convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E olhando firme, né, ela disse: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo nos parecermos com os pobres que habitam esses lugares enquanto durar a pequena caminhada. Deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção nos prejudicará o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e nos punhamos a caminho. Em outras circunstâncias e no outro tempo, eu não conseguiria dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens, e no meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosas configurações, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho, assustadas. E embora a sombra espessa observava alguma coisa de infinita desolação do ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades no terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar na travessia daqueles caminhos estreitos, e conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía a rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Tive a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber detalhes, mas eu havia me convencido da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando amparo providencial.
Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não parou em tão angustioso lugar. Jerônimo me seguia de perto. E aí eu perguntei, não me contive, né? Jazem aqui almas humanas? Estão aqui? Ele discretamente fez um gesto mudo em que me pedia para calar. Lembra que foi dito lá no começo, né? Lá, boca fechada, silêncio, né? No entanto, bastaram essas 4 palavras curtas para que lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em pedidos tocantes com uma respiração difícil, parecendo água fervendo. Ajude-nos! Quem passa, pelo amor de Deus, salva-nos por caridade. Socorro, viajantes! Socorro, socorro! Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica estavam unidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando dragões de descomunais proporções, avançavam para nossas caravanas, ausentando-se das zonas mais fundas dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais corajoso. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e eu esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da mão da irmã Zenóbia e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque, através de insignificantes explosões. Apesar de fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuaram, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortava-me a sensibilidade aquelas súplicas dolorosas, capazes, mas ninguém parou. Segui a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos vencido a região dos charcos. Penetrando o terreno de configuração diferente, me senti aliviado. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo, 25 pessoas, né? Tinham medo do número de pessoas e fugiam presunçosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo aos sinais da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4 caminho adentro, acentuando que começaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos avermelhada, a relva mais doce e o ar mais tranquilo. E ela diz: estamos em um pequeno oásis de paz, em meio do extenso deserto de sofrimentos. Agora, podemos falar e atender aos objetivos da nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontramos no caminho, explicou delicadamente: não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor, a que se atiraram voluntariamente. Esse sofrimento dilacera o nosso espírito, mas a casa transitória de Fabiano tem prestado o socorro possível, ajuda
essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos inconformados. Em vão nós os libertamos periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando salutar refúgio, mas fogem da nossa influenciação retificadora e voltam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas futuras. Nossa reação, normalmente, é a de André Luiz. Como assim? A gente passa por tanta pessoa sofrendo dessa maneira e ninguém faz nada para ajudar, né? Não é assim que a gente pensa? Pois é, o mundo está cheio de gente assim. Quantas pessoas adoecem, são tratadas, medicadas, às vezes durante anos, e assim que melhoram, voltam para o vício, né? Nós temos que entender que temos muitos amigos, mas nós somos muitas vezes os nossos inimigos. Todas as pessoas que estão lá receberam ajuda, mas voltaram espontaneamente. É a lei da atração. Todos precisamos pensar no que queremos para nós. Precisamos mudar os hábitos, mudar os pensamentos. É agora que decidimos isso, não depois da morte. Por isso precisamos ter em mente o que eu quero ser quando eu morrer, que a gente já comentou no capítulo anterior, né? É isso, é agora, né? Eu colho o que eu planto, o que eu estou plantando, né? Que tipo de coisa eu estou praticando, né? Que tipo de sentimentos eu estou tendo, porque senão depois é isso que vai nos esperar, né? Então, voltando lá, né? Depois da ressalva formulada indiretamente para mim, né? André Luiz, claro, né? Foi ele que, ao invés de ficar quieto, como foi orientado, ele não se conteve e abriu a boca, né? Então, a Zenóbia continuou bastante emocionada. Agora, preciso fazer alguns esclarecimentos. Neste instante, deve nos esperar na orla do abismo o irmão a que me referi, meu devotado amigo no outro tempo, e pelo qual tenho trabalhado muito, né? Creio que essas explicações preliminares são necessárias, facilitando o favor da colaboração dessa noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa nos compele à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí, minha justa preocupação em informá-los devidamente. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem devo muito. Ele foi clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos seus caprichos, né, aquilo que ele tinha no coração, de homem apaixonado e voluntarioso, em breve ele caiu em despenhadeiros que lhe valem os amargurosos padecimentos. Agora, né, depois da morte. Aproveitou-se das casas sagradas a fé viva para concretizar propósitos menos dignos, tirando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares que tendiam lhe modificar a conduta criminosa e desvairada, mas internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, também o abandonei à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha decisão estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós.
Mas agora seus sofrimentos aumentaram de maneira terrível, obrigando-me a mover minhas humildes possibilidades de ajudá-lo, né? Desencarnado há muito tempo, voltou à crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. E ainda permanece insensível às nossas vibrações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em terrível aridez de coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, pedi e fui autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Assim, consegui que alguns dos nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, quer dizer, impedissem que ele andasse. Eu vou parar porque nós já temos 25 minutos.